Ao nível da história, muito se fala dos feitos e, acima de tudo, das políticas de Thomas Sankara. Você sabe quem o matou? Bem, hoje vamos falar de mais um conteúdo interessante, mais um conteúdo que, acima de tudo, vai agregar valor. Hoje eu vou trazer para vocês aqui aquilo que foi o legado do Thomas Sankara, bem como a sua morte. Ou seja, quem matou Thomas Sankara? Bem, Thomas Sankara, como vocês sabem, o Burkina Faso é um país historicamente falando de golpe de Estado. Thomas Sankara, como vocês sabem, o Burkina Faso sendo um país de golpe de Estado, no ano de 1983, Thomas Sankara toma o poder por via de golpe de Estado, que efetivamente retirou do poder o Jean-Baptiste Ouedraogo. Thomas Sankara, no ano de 1983, Burkina Faso ainda era tido como auto-volta, ou seja, era chamado de auto-volta, e Thomas Sankara, ao tomar o poder, um ano depois, muda para Burkina Faso, que efetivamente Burkina Faso significa terra de homens dignos. Foi aí que efetivamente o Burkina Faso começou a ver políticas prósperas. Thomas Sankara começou, acima de tudo, a combater a corrupção, acima de tudo, a ver ou a trabalhar melhor nas questões ambientais, tendo plantado mais de 10 mil árvores em zonas desérticas, ter trabalhado efetivamente no direito das mulheres, ou seja, no seu empoderamento, porque no governo anterior se dizia que toda mulher grávida não podia estudar. E isso fez com que efetivamente Thomas Sankara não concordasse com essas políticas e deu mais passos às mulheres e fez com que muitas mulheres tivessem também acesso ao governo. Teve melhorias no setor da educação, no setor da saúde, bem como eliminar as sequelas colonial francesa, ou seja, dar menos acesso às colônias francesas para que efetivamente se pudesse apoderar de alguns bens que o Burkina Faso tinha. Diminuiu também a taxa de mortalidade infantil, o analfabetismo, a fome, direitos iguais e, acima de tudo, foi essencialmente contra a mutação genital feminina. Thomas Sankara foi efetivamente, acima de tudo, um homem de muitas convicções, um panafricanista que, acima de tudo, os seus discursos marcavam o mundo, marcavam essencialmente aquilo que fossem as boas políticas para levar a bom porto o Burkina Faso. Porque, historicamente falando, Thomas Sankara foi efetivamente colocado, ou seja, tem e teve notoriedades de figuras como Che Guevara, Nelson Mandela, Patrice Lumumba, Muammar Gaddafi, entre outros. E isso, efetivamente, as suas políticas também não iam de acordo com a comunidade internacional, porque Thomas Sankara achava que, aliás, num dos seus discursos, ele havia dito que o Burkina Faso tem muitas potencialidades alimentares e isso faz com que pare de ser dependentes de muitas potências, mas que o Burkina Faso teria que trabalhar para que se pudesse ter, ao nível econômico, autodependência. Algumas suas políticas, que como vocês sabem, quase todos os panafricanistas tinham políticas próprias e que efetivamente não iam de acordo com muitas potências ocidentais. Porque Thomas Sankara era, acima de tudo, contra algumas ações dessas mesmas potências, como a injustiça global e o sistema financeiro internacional, bem como a forma como a nova ordem mundial tomava rumo dos países mais fortes e, acima de tudo, como eles olhavam para os países menos desenvolvidos, ou seja, os países do terceiro mundo. Isso fez com que no ano de 1987, Thomas Sankara fosse morto junto dos seus 12 soldados e, efetivamente, houveram testemunhas durante esse assassinato e testemunhas dizem que teve a participação de Blaise Compaoré a mando da França e da CIA. Blaise Compaoré tomou também o poder neste mesmo ano, no caso que Blaise Compaoré foi essencialmente seu homem direito,
foi durante muitos anos subordinado de Thomas Sankara e que efetivamente o traiu e, acima de tudo, foi um dos principais elementos que arquitetou e, acima de tudo, colaborou com a CIA e com a França para que efetivamente se assassinasse Thomas Sankara aos 37 anos de idade. Você imagina que Thomas Sankara, com 37 anos de idade, era um gênio. Hoje em dia, infelizmente, vê-se jovens com essa idade que não vão por aí além. Portanto, Thomas Sankara foi assassinado por Blaise Compaoré, amante da CIA. E efetivamente no mesmo ano, Blaise Compaoré, no ano de 1987, toma as rédeas do poder. Isso é só para vocês verem que na política não existem amigos. É preciso efetivamente se tomar atenção a todos aqueles que nos são próximos, porque até Blaise Compaoré foi um dos que efetivamente lutou para que Thomas Sankara saísse preso na altura quando ele foi preso no tempo do governo de Jean-Baptiste Ouedraogo. Foi efetivamente um dos principais elementos que tomou assalto à prisão para que libertasse Thomas Sankara, mas foi o mesmo que o assassinou em 1987, a mando da França e da CIA. E isso fez com que efetivamente Blaise Compaoré ficasse no poder de 1987 até 2014. E durante esse ano, durante esses anos todos de poder, o Burkina Faso, apesar de ter algumas políticas democráticas, apesar de buscar estabilidade ao nível internacional, mas marcou essencialmente com forte corrupção, marcou essencialmente com forte guerra civil e, acima de tudo, com ditaduras, porque marca-se também a morte de jornalistas, a morte de alguns opositores às suas políticas e, acima de tudo, conflitos com países vizinhos como a Costa do Marfim. Mas eu agora pergunto aqui, mas se o governo, se o Estado, se a justiça, se a comunidade internacional, se todo mundo sabia que efetivamente foi Blaise... Bom, família, vocês estão a ver aqui, estou com uma roupa diferente porque tive que refazer ou tive que regravar a outra parte do vídeo, porque a outra parte do vídeo não gravou, ou seja, fiquei a falar um bom espaço de tempo e infelizmente não gravou. Dando sequência à gravação do nosso vídeo, Blaise Compaoré teve que se refugiar na Costa do Marfim, que é um país que outrora tinha diversos conflitos com Burkina Faso na sua liderança, teve que se refugiar na vizinha Costa do Marfim por causa do golpe do Estado. Mas algo que a mim me intriga é que efetivamente como é que o povo e as autoridades deixam que um presidente que assassinou uma figura como Thomas Sankara fica todos esses anos no poder. Mas também estudos dizem que durante o seu período de 1987 até que ele foi deposto em 2014, o assunto em torno da morte de Thomas Sankara foi guardado a 7 chaves. Praticamente era proibido falar sobre esse assunto. E isso levantava muitas mais suspeitas contra Blaise Compaoré. Este assunto veio a ser muito mais esclarecido no ano de 2022, isso no ano passado, em abril, quando o tribunal da capital do Burkina Faso condenou Blaise Compaoré mais alguns dos seus homens à prisão perpétua. Isso fez com que, ele estando ainda asilado na Costa do Marfim, o presidente da Costa do Marfim, no caso Ouattara, teve que nacionalizar, ou seja, dar nacionalidade a Compaoré para que efetivamente que impedisse a que ele fosse deportado e que se emitisse um mandado de captura internacional. Bem, essas são as artimanhas que alguns países, infelizmente, às vezes exercem, porque efetivamente a morte de Thomas Sankara deixou um vazio na política, bem como no desenvolvimento econômico e social do Burkina Faso, porque o Burkina Faso naquela altura, ou as políticas de Thomas Sankara era de certa forma desenvolvedora, por isso que ele foi sempre chamado de Che Guevara africano, porque ele visava acima de tudo libertar as mentes. Bem pessoal, este foi mais um vídeo do nosso canal.
foi essencialmente um vídeo que visa agregar valores. Se você gosta desse tipo de conteúdos, eu peço um especial favor. Subscreva no canal, clica gosto, ative o sino de notificações para que todas as vezes que eu postar conteúdos novos, o YouTube possa te notificar. E acima de tudo, partilhe esse vídeo para mais pessoas, para que possam ter acesso a este conteúdo que essencialmente visa agregar valores.